Ok. Pronto, Alcides. Legal. Então, vamos apreciar o trabalho da Andréia. Começando, vamos apreciar o trabalho de todos, né? Mas começando com a Andréia. Por favor, Andréia. Todo mundo já consegue ver? Sim. Beleza. Bom dia a todos e todas, professores, colegas. Então, o meu projeto de pesquisa tem como nome Estratégias Motivadoras para o Ensino de Leitura Literária em Sala de Aula, um caminho para o letramento literário. E o meu orientador é o professor doutor Maurício César Menon. Aí eu quero começar essa apresentação com essa frase. Aceitar que numa sociedade podemos ter gente que nunca vai ter a menor oportunidade de acesso a uma leitura literária é uma forma perversa de compactuarmos com a exclusão. Não combina com quem pretende ser democrático. Essa frase é da escritora literária renomada, a Ana Maria Machado. Qual é o problema, então, da minha pesquisa? Como estimular a prática de leitura literária no espaço escolar, promovendo o letramento literário? Quais são as hipóteses para que essa leitura, né, essa dificuldade em trabalhar a leitura literária no espaço escolar, que os professores enfrentam com tanta dificuldade, quais são as hipóteses? Aí eu elenquei 3. Pode ser a ausência da literacia familiar, em que pais ou responsáveis participam ativamente junto aos seus filhos das leituras de livros literários, metodologias mecânicas, totalmente desconexas da realidade do aprendiz, ou pode ser também práticas desprovidas de criticidade, tendo como objetivo somente decifrar códigos e sinais, ou apenas preparar os alunos, né, para as provas nacionais. O objetivo geral da minha pesquisa. Diante das hipóteses ali e diante da nossa realidade, então, o objetivo geral é auxiliar o docente de língua portuguesa na promoção da leitura e do letramento por meio das atividades motivadoras. Nesse sentido, né, busca trazer criações, estimular esse professor, dar opções para ele trabalhar com atividades que não são aquelas atividades mecânicas, sobretudo aquela que o aluno só lê o livro e faz uma prova, ou lê o livro e faz um resumo. Então, proporcionar ali, sugerir atividades que o aluno possa realmente adentrar na obra literária, e aí vivenciar o letramento literário. O meu produto educacional é a sequência didática, uma ponte para a leitura literária. A sequência didática, segundo Zabala, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. A minha metodologia de pesquisa. Então, a proposta será aplicada em sala de aula, uma turma do 8º ano, no ensino fundamental na rede estadual aqui de Londrina. A pesquisa ela se caracteriza em bibliográfica e de campo, porque eu vou fazer toda essa experiência, eu vou aplicar com os alunos, e vai ter um aporte teórico ali. O produto educacional, que é a sequência base, a sequência didática, ela terá como base a sequência básica, motivação, introdução, leitura e interpretação, que é apresentada pelo Hilton Cosson, que é o autor do livro Letramento Literário, Teoria e Prática, que ele sugere esses passos para trabalhar a leitura. Então, tem todos esses passinhos. No caso, a motivação seria, bem rapidinho explicando,
seria a preparação do aluno, né, nesse momento, assim, de trazer para ele essa leitura. Então, no caso, vou levá-los à biblioteca, para ele ter contato com gêneros, com diversos tipos de livros. Depois, a leitura, a introdução é onde que a gente apresenta o livro específico. No caso meu, será, depois de ter apresentado, né, alguns tipos de livros, gêneros, eu irei apresentar para eles os contos da Lígia Fagundes Telles. A leitura será ali, então ele vai conhecer um pouquinho da Lígia, do repertório da Lígia, né, dos contos, mas sem adentrar muito, é só como se fosse assim, um spoiler. Depois haverá a leitura, então, que vai ser assim, distribuídos os contos entre esses alunos, entre grupos de alunos, e depois a interpretação, que chega, então, nesse momento, o letramento literário. Depois, então, como eu já falei antes, essas etapas serão desenvolvidas por meio da leitura literária de 6 contos, da escritora Lígia Fagundes Telles, os quais serão distribuídos em 6 grupos de alunos. Então, ali haverá 6 grupos de alunos, cada grupo receberá um conto que já foi selecionado e haverá todo esse processo de leitura e interpretação. E, ao final, então, da sequência didática, que é o meu produto de pesquisa, meu produto educacional, será materializada a partir da metodologia ativa, o Book Creator. E aí, as referências bibliográficas que eu usei até então na construção do projeto. Muito obrigada. Impressionante. André, você ficou intimidada, né? Não, eu me preparei, porque eu sei que eu me estendo um pouquinho mais. Eu estou aprendendo. Então, obrigado, professores, pelas dicas, tá? Muito bem. Então, por favor, né, vamos ver se o pessoal pode contribuir um pouquinho com o seu trabalho. Tenha bondade. André, eu acho maravilhoso o seu trabalho. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo literatura, tá? E eu acho que vai contribuir muito, principalmente para a formação de professores, para depois disponibilizar essa sequência didática para ensinar esse professor a mais técnicas para se mostrar uma literatura mais renomada, né? Uma literatura que é cobrada em vestibular, só que de uma forma mais atraente. Parabéns. Eu também sou suspeita, viu, Andréia? Gostei bastante, meus parabéns. O fato de você usar essa ferramenta tecnológica, o Book Creator, ele é bem interessante, porque você não só capacita em relação às questões literárias, mas também em relação às competências digitais. Então, eu sou suspeita para falar do seu projeto, mais uma vez, parabéns. Muito bom, viu? Ficou muito claro para mim. Foi bem conciso, bem coerente, ficou bem claro, assim, o passo a passo. Deu para compreender bem, então, em relação à pontuação, não tenho para fazer, só uma crítica positiva mesmo. Obrigada, Carla, obrigada, Rosana. Inclusive, a Carla, a Rosana, os colegas e professores, a princípio não ia fazer essa questão da metodologia ativa, né? Quando eu construí lá, o ano passado, na verdade, foi já o outro ano que eu fiz, né? Depois eu passei para a segunda, fiz novamente o processo, mas depois, com toda essa questão da pandemia, e agora com essa inserção da tecnologia e o aprendizado, já faz um ano que eu faço o curso do professor formador aqui pela rede estadual, e aí trabalhando também com o professor Armando e com a professora Alessandra à tarde, na disciplina da tarde, então houve eu reformulei essa parte, porque seria em portfólio, com outras atividades motivadoras, mas mais manuais, né? Agora, com esse aprendizado, tanto pela disciplina da tarde como o professor formador, então, eu falei assim, vou fazer, então, pela metodologia ativa Book Creator. A todos, só para contribuir, gostei demais também, Andréia, e exaltar a importância de estar despertando nos alunos o gosto pela leitura. Eu, a cada ano, fico muito preocupada em relação à leitura. Eles não conseguem interpretar. A leitura é a base de tudo, para todas as outras disciplinas, inclusive a matemática, né? O que é a matemática sem a interpretação? Então, nós precisamos, sim,
ter pesquisas específicas de literatura para desenvolver, despertar, fazer alguma coisa que desperte nos nossos alunos o gosto pela leitura. Obrigada, Selma. Parabéns. Obrigada. Então, inclusive, essa questão do letramento de literário, ele vai ter esse objetivo mesmo, de fazer com que esse aluno tenha essa criticidade, que ele não saia passivo diante da leitura. Então, contribui tanto, como a Carla falou, as meninas, vocês falando, né, para o professor docente ali na sala de aula, como uma sugestão, e também para esse aluno, no sentido dele não sair passivo da leitura que ele fez diante das obras que estão ali, tanto no ensino médio, que também pode ser adaptado para o ensino médio. Inclusive, o Wildo, ele fala da sequência básica para o ensino fundamental 2 e para a expandida no médio, né? Então, as duas possibilidades favorecem esse aluno, ele não sair passivo da leitura. Ele vai sair um aluno crítico, ele vai saber falar da obra que ele leu, ele vai ter um diálogo com a obra e com o autor da obra. Então, não é aquela leitura que eu só fiz a título de uma nota, aquela leitura vazia. Ele vai ter capacidade de entender e fazer uma reflexão. E ali compartilhar, porque por isso que eu fiz assim em grupos, né? A metodologia, porque cada grupo vai receber um conto e ali depois vai ser o compartilhar de cada conto, com o ponto de vista de cada um, com a reflexão de cada um e dos grupos. Maravilha, hein? Olha, eu sou totalmente de outra área, mas que bom, André, que bom que as pessoas estejam aprovando o teu trabalho e também que, pelo quadro que você deu, o Maurício, teu orientador, como que ele está, assim? Ele está plenamente de acordo com o seu trabalho? Como que está, assim? Como está esse diálogo? Então, professor, graças a Deus, né, o professor Maurício, ele está de acordo. Antes de eu fazer essa apresentação, eu enviei para ele, porque é o meu nome e também o nome dele, né, que estamos aqui representando. Então, eu enviei para ele. Ele não mexeu em nada. Ele falou assim, é isso mesmo, está ótimo. Né, assim, essa forma da apresentação. Lógico que agora, diante, né, como a gente tem falado, eu estou fazendo 3 disciplinas, então está naquela correria. Mas ele já me indicou outros livros, então, outras adaptações, com outros livros, mas nesse geral, assim, do projeto, ele falou assim que está tranquilo, é isso mesmo. Agora a gente vai construir, né, professor? E lógico que sempre tem os ajustes, sempre tem acréscimos, e eu estou aberta, entendeu? Igual eu falei, eu não pensava em fazer uma metodologia ativa, né? E aí, agora eu vou fazer. Eu coloquei o professor Menon, e ele, né, agora a gente vai discutir o que será viável ou não, mas está tranquilo, ele aprovou. Que ótimo, que ótimo. Então, ele aprovou, nós aprovamos, então vamos passar para frente, né? Ai, obrigada, gente, assim, né, pelas contribuições, Carla, Rosana, Selma. Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Isso muito me estimula. Eu só diria uma coisa, tá? Não. Não. A questão é o seguinte: pela taxonomia dos objetivos, a gente tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente coloca um objetivo que ele acaba sendo específico, tá? Então, eu gostaria só que você pensasse de forma mais ampla o que o teu trabalho vai atingir. Porque auxiliar o professor é um objetivo específico que o teu trabalho vai ter, tá? A tua sequência didática, tudo isso, ele vai auxiliar, mas você tem um objetivo macro, tá? O que a gente poderia estar pensando quando eu quero utilizar um recurso tecnológico para que o meu professor, o meu aluno, possa estar aprendendo, tá? Por intermédio desse recurso tecnológico. Então, o sentido é mais do que simplesmente auxiliar o professor. A gente precisa... entra a questão, uma palavra que às vezes a gente acaba caindo muito nela, é mais no sentido de você fazer uma análise do quanto que o
o teu recurso tecnológico, que eu não posso dizer nem que você vai fazer gamificação e nem que você vai estar utilizando aprendizagem baseada em jogos, porque o Book Create não entra em nenhum dos dois. Tá? Então, é pensar nisso aí, num objetivo mais macro para a tua pesquisa. Tá? E a gente vai pensando juntos, que daí a gente vai ajudando a construir isso também. Tá? Bem-vindo, professor. Eu anotei aqui. Então, a princípio, hoje, eu construiria, né, o Book Creator. E aí, como eu falei, é uma construção. A gente vai começar a se aprofundar mais agora. Mas, como eu disse, eu estou aberta a possíveis mudanças. E é bem-vinda, professor, a sua sugestão. Eu já anotei aqui, ó. O professor Alcides também. E qualquer coisa o senhor pode falar. Não, é só porque depois, lá na frente, você vai falar assim, o que eu quero responder de problema de pesquisa? É auxiliar o professor? Olha, nós sabemos que todos os professores precisam de auxílio, tá? Mas o que eu quero saber que aconteceu depois que eu auxiliei os professores, trazendo um recurso tecnológico, tá? Para a sala de aula, aonde ele vai estar mobilizando os seus alunos para a leitura, tá? Então, é uma coisa mais ampla. Mas vamos pensar, eu te ajudo a pensar nisso. Tá bom? Muito obrigada, professor. Parabéns aí pelo trabalho. Muito bom. Todo mundo que semear livros, a mão cheia, com certeza está construindo um país melhor. Obrigada. Ah, pronto. Agora eu já fiquei preocupada com o meu. Amiga, agora Eu sou a próxima. Ah, meu Deus. Boa, Carla. Vamos lá. Vamos lá. maravilhoso, amiga. Ai, meu Deus. Tá bom. Bom, vou compartilhar a minha tela com vocês, seja o que Deus quiser. Pessoal, vocês estão vendo já a minha tela? Sim, amiga. Tá. Então, o meu projeto de pesquisa, ele se chama A Hora dos Ruminantes, Inserções Regionalistas na Literatura Fantástica de José J. Veiga. É uma proposta de roteiro de leitura. Meu orientador é o professor Maurício também, assim como o da Andréia, só que quando eu apresentei o projeto, ele não era um roteiro de leitura, ele era uma sequência didática. Aí, em conversa com o professor Maurício, nós decidimos, então, propor o roteiro de leitura. Quais seriam os problemas, né? Eu não consegui elencar um problema só, né, para resolver, mas 3 problemas que eu acredito que pode aumentar aí no decorrer do processo. Então, o primeiro é como promover o conhecimento literário dos alunos do ensino médio através de uma obra do gênero fantástico, como proporcionar aos alunos do ensino médio conhecimentos relacionados a termos regionalistas e a ditados populares pertencentes à nossa cultura, e como trabalhar o reconhecimento de alegorias que refletem parte da nossa história através de enredos da literatura brasileira. Porque essa obra do J. Veiga, ela faz uma alegoria à ditadura militar. Então, ele faz uma crítica através da literatura. Quais seriam as hipóteses, né? Então, é a ausência de recursos adequados para o ensino de literatura, além dos materiais didáticos, o uso de metodologias inadequadas para o desenvolvimento da literariedade do aluno do ensino médio, e a falta de incentivo sobre os estudos das temáticas regionalistas que promovem o acesso à cultura de uma sociedade. O objetivo geral seria promover a literariedade do aluno do ensino médio e a reflexão crítica sobre a obra A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga. O meu produto educacional, então, é um roteiro de leitura, né, sobre o livro do J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, e um roteiro, de acordo com o Faraco, são roteiros de leitura, eles orientam a trajetória do aluno em sua interação textual, então ele ajuda na interpretação da leitura literária. A metodologia de pesquisa, ela se caracteriza como bibliográfica, porque tem todo um aporte teórico, de campo, porque ela vai ser aplicada, e analítica, porque eu quero analisar depois os resultados. A proposta do roteiro de leitura, ela será aplicada em turmas do primeiro ano do ensino médio, tanto da rede pública e privada, porque eu quero fazer essa comparação. O produto educacional, ela terá como base as produções de Carlos Emílio Faraco, que também produziu diversos roteiros de leitura, então ele é a minha base. E ao final, o roteiro de leitura ele será disponibilizado em aplicativo, né, para incentivar o uso do mobile learning no contexto escolar, né, porque eu sou apaixonada pela fábrica de aplicativos e resolvi levar meu roteiro de leitura para o Fábrica, né, e essas são as referências que eu estou usando até o momento, mas tem muitas outras que eu estou
fazendo a leitura, porque o professor Menon passou várias referências que a gente está fazendo um levantamento, né? Por enquanto, a gente só está na fase de levantamento bibliográfico, né? A gente não começou a construir o produto ainda, porque ele vai esperar a gente terminar essas disciplinas para fazer com mais tranquilidade. Então, a gente está fazendo o levantamento bibliográfico agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu estou aberto a sugestões, críticas, e com medo do olhar do professor Armando já. Mas antes, Carla, explica para nós, ignorantes do tema, o que se entende por roteiro de leitura mesmo. Assim. Tá, o roteiro de leitura, professor, é um livro, tá, que traz uma análise mais aprofundada da obra. Tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, e essa obra ela é muito rica, tanto no contexto histórico, quanto uma análise literária mais aprofundada. Então, é como se eu fosse preparar o aluno para a leitura do livro. Ele vai conhecer o livro mais aprofundado, porque é uma obra que trata sobre... É uma obra fantástica, da literatura fantástica. Ela traz muitas inserções regionalistas, tá? Como dialetos, costumes, né? Porque ela se passa numa cidade pequena. E ela traz uma alegoria, para quem não lembra que é uma alegoria, é uma figura de linguagem, que eu uso de uma história para contar outra, para fazer uma crítica. E o José J. Veiga, ele usa dessa alegoria do livro para fazer uma crítica ao regime militar. Né? Então, são várias temáticas que eu posso trabalhar com ele, e o roteiro de leitura, ele ficou mais, eu acho que ele fica mais... dá para trabalhar mais coisas do que uma sequência didática, porque a sequência didática ela vai ficar muito... Ela vai ser mais voltada para o professor, e eu quero para o aluno. O Carla, Maravilha. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ele é um roteiro exclusivo para essa obra. Obra. Tá. Não é um roteiro que o professor poderia utilizar em outras obras, por exemplo. Olha, o professor, ele pode, por exemplo, usar a minha base para criar outros roteiros de leitura para outras obras. Tanto que os meus alunos estão desenvolvendo roteiros de leitura de outras obras. Né? Então, eu estou estruturando com eles. O que seria o roteiro? O que ele vai falar? Ele vai falar sobre o autor, ele vai falar sobre o contexto histórico, ele vai falar sobre a escola literária do autor, ele vai falar, por exemplo, nesse livro, ele vai contextualizar o que é literatura fantástica, o que é uma literatura regionalista, né? Por que dá para encontrar essas inserções regionalistas na obra do J. Veiga, né? Porque tudo isso também corresponde com a vida do autor, né? Então, por isso que é importante, por exemplo, conhecer um pouco da biografia, né? Porque quando ele descreve a cidade do livro, você nota que tem inserções da vida dele, né? Das experiências que ele teve, né? Então é isso que eu quero que o aluno veja, que ele faça uma reflexão sobre a obra, que ele note a importância da literatura, porque ela conta a nossa história de certa forma, né? Então, porque a literatura hoje, como é que eu vou dizer para vocês? Ela tem uma aula de literatura por semana. Então, nossa, é muito pouquinho para eu trabalhar tudo que eu poderia trabalhar, né? Então, eu quero valorizar essa disciplina, porque ela conta a nossa história. Né? Eu estou te perguntando porque eu tenho um filho no ensino médio, né? Mas ele está no terceirão. E ele, às vezes, fazia queixas da dificuldade de entendimento de alguns autores, né? Por exemplo, o Machado de Assis, quando ele tinha uma obra, ele reclamava um pouco. Os roteiros de leitura, eles servem para esclarecer, né? Para trazer essa interpretação prévia para o aluno, né? Para ajudar ele a entender os contextos das obras. Porque não adianta nada você pedir para o aluno fazer a leitura do Dom Casmurro e não situar ele porque tem esse nome, Dom Casmurro, né? E então os você professores precisa... só pedem para ler, né? Não. A verdade é essa. Depende do professor, viu? Porque professor apaixonado, eles... Eu vou pedir para ele ter umas aulas com você. Nossa, será um prazer. Né? E eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu, no dia do livro, eu vou vestida de Emília para a escola. Vou mesmo, que eu sou dessas, né? E não tem jeito, gente. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e é isso. Agora, olha lá, olha as carinhas dos professores. Eu estou quase fazendo segunda licenciatura em letras, porque eu estou apaixonada também.
Nossa, eu sou fui muito feliz na minha escolha do curso, da profissão, né? Então não tenho que... E você usa, além de você... Cláudia, desculpa, não. Carla, só um tiquinho. Só para não perder o gancho, tá? Tá. Em cima do que você está se propondo a fazer, eu acredito que você teria um trabalho expressivo se fosse desenvolver um modelo de roteiro de leitura utilizando a fábrica de aplicativos para as obras desse circuito, como que chama na literatura fantástica? Literatura fantástica. Literatura fantástica, tá? E eu não deixaria de incluir os cavalinhos de prata e planto, porque eu sou apaixonado por ele. Olha aqui, professor. Nossa, eu li toda a obra do JV, eu sou apaixonada por ele. Carla, eu também faria essa sugestão do professor. Antes do professor falar, eu falei, como é que eu vou abordar isso? De dar ênfase para o roteiro, porque os professores precisam desse produto. Eu sou professora de arte, né? Vocês já sabem. Como a juventude está chegando sem conhecer o próprio folclore brasileiro. E o JV, ele resgata dialetos, ditados populares, é muito rico em ditado popular. Né? E o que eu noto hoje é que essa geração não sabe nada, não conhece nada de ditado popular. Nem as lendas. Nada. E é uma característica do autor. Ele ama, ele fala, ele usa muito de ditado popular, né? Ele respeita muito essa questão da cultura regionalista, né? E apesar que ele é um autor da literatura fantástica, né? Só que ele tem algumas inserções que eu quero trabalhar no meu produto. Né, e mostrar que a gente tem que ir além da leitura, né? Não pode ficar só porque assim, normalmente os professores fazem assim, faz a leitura do livro, pede uma resenha ou resumo. Gente, aí não há tatu que aguente uma aula de literatura desse jeito. Não dá, né? Tem que ter um negócio mais... Mas dá para ensinar a fazer um texto dissertativo discursivo? Como assim, professor? Pela literatura? Tô brincando. Tá bom. Dissertativo argumentativo. Carla, ele tá tirando. Pior que assim mesmo, professor, porque assim, as pessoas só pensam nisso. É dissertativo argumentativo. Argumentativo. Olha que a partir dessa obra dá para fazer muita argumentação, viu? Parabéns, Carla. Obrigada, Andréia. Tem, assim, né, compartilhado e tem sido assim, muito rico. Então, é só receber elogios mesmo desse teu trabalho, que, como a gente falou, né, a gente vai adaptando. Eu e a Thaís, nós nos identificamos bastante já logo no início, porque somos apaixonados pela literatura. Eu sinto muito porque na rede estadual, e eu acredito que na rede particular também, a disciplina, né, a aula é bem reduzida mesmo. Muito reduzida. Muito reduzida, e não tem como você fazer uma abordagem, você tem que se virar nos 30. E aí acaba mesmo que, às vezes, se acomodando nesse processo só de leitura e um resumo ou uma prova bem sistemática mesmo. Mas quando a gente vai para como o produto da Carla, um caderno um roteiro de leitura, uma sequência didática, e várias outras aí, um portfólio, vários outros, a leitura fica outra, o aluno nunca mais esquece, ele vai ler um Machado de Assis, Capitu, Bentinho, ele se adentra na obra, ele sabe quem é Machado, ele sabe o contexto, e aquilo fica para sempre na memória dele, na lembrança dele. É isso que nós temos buscado aí ao longo da nossa disciplina, trazer a literatura como realidade, onde o aluno ele consegue fazer essa ponte entre o que ele está lendo, a realidade dele, mas também a realidade do leitor, do autor da obra e do contexto histórico da obra. Então, parabéns, viu, Carla? Obrigada, Andréia. Maristela. Bom dia, gente. Bom dia. Uma pergunta, inclusive, nem eu acho que tanto para a Carla, mas para os professores, orientadores. Quando se propõe a fazer um trabalho como esse, nós precisamos ter no nosso projeto o tempo que será gasto, o tempo que será investido, melhor dizendo, trabalhando com os alunos, isso? Porque eu pergunto,
focando em uma obra em específico, a gente pressupõe que ela vai ser trabalhada em determinado ano. Então, se é segundo ou terceiro, enfim, do médio, né? E a gente, como bem a Carla ressaltou, é pouco tempo, pouca carga horária para se trabalhar uma obra, sendo que, na verdade, a gente tem que perpassar vários, inclusive, épocas, né? Vários movimentos literários. Por isso que eu vou trabalhar com mobile learning, porque eu posso, o aluno ele vai receber, porque o aplicativo ele vai ter acesso, porque muitas atividades serão assíncronas e os debates serão em aula. Então eu medi o tempo dessa forma, atividades síncronas e assíncronas, né? Que é o presencial e aquele que ele vai fazer em casa, né? Uma sala de aula invertida, né, cara? Isso. Eu trabalho com a perspectiva, eu nunca dei aula na particular, meus filhos sim estudaram, meu irmão também é coordenador numa particular, mas então eu só escuto falar, eu vou falar da realidade do Estado, né? A pergunta é justamente por conta disso, dentro de uma realidade onde eu tenho dificuldade que meu aluno acesse a própria aula, uma aula gravada mesmo, ou pela TV, eu queria saber assim, primeiro, que né, essa perspectiva, o tempo que eu vou gastar, ele tem que estar contemplado no projeto, quando eu for discriminá-lo, eu tenho que falar, então vai ser pelo período de 6 meses, ou enfim, pelos 3 trimestres que eu vou trabalhar. Essa era a primeira pergunta. E com relação, aí esses seriam meus professores, né? E aí com relação, Carla, a dificuldade dos alunos com relação não ao uso, ao manejo, né? Porque isso se ensina, mas é realmente o acesso, ele dispor de tecnologia para fazer isso. Eu já escolhi uma turma do ensino médio, porque dificilmente você vai ver um jovem do primeiro ano do ensino médio sem telefone. Eu tenho. Dificilmente. Então, assim, mas por isso que eu vou fazer análise de dados, Maristela, porque é para levantar. Fazer a comparação entre o público e o privado, ver a quantidade de alunos que têm acesso daqueles que não têm, por isso que ela vai ser uma análise também, para ver essa realidade. Tá? Aí, de novo, volta aí para os professores. Como os senhores me auxiliam? Porque todo hoje o meu pensar em cima de um projeto é a dificuldade de implementação justamente pelo tipo de contrato que eu tenho, que eu não tenho continuidade do trabalho, porque eu sou PSS. Na verdade, eu não tenho nem certeza se eu consigo aplicar o trabalho inteiro, porque já me ocorreu, por exemplo, de chegar no mês de agosto, um QPM vir de Curitiba por remoção e retirar as minhas aulas. Então, existe todo um receio, uma quebra desse processo, dessa continuidade, que eu vejo que é um problema grave, inclusive, de conseguir executar numa escola um projeto da forma como eu gostaria, que era um projeto maior de leitura, envolvendo uma sequência, né? Começar lá no 6º ano para tentar um resultado mais eficaz. Então, assim, é por isso que eu questiono os professores. Dentro desse espaço temporal aí, ele tem que compor, eu tenho que discriminar no meu trabalho. Então, a Andréia colocou do 8º ano, então ela tem ela tem uma certa especificidade que ela consegue, eu acho, né, amiga, de você conseguir sempre retornar para essa escola, e de repente a gente se vê assim, não consegui, como dar sequência para o projeto se você começa durante um ano e não dá continuidade, não consegue levar adiante quando você está, porque o mestrado dentro de 2, 3 anos, você tem que mudar. Como que acontece isso, professores? Eu começo com uma turma, finalizo com outra turma, eu gostaria de entender. Olha, Maristela, seguinte, cada caso é cada caso, tá certo? Então, o teu caso, você vai ter que, nas tuas circunstâncias, sem dúvida que você vai ter que pensar eu acho, né, que você vai ter que primeiro tentar conversar com o possível orientador ou orientadora, tá? E ver uma saída
para a sua situação específica. Por quê? Porque eu imagino, não sei, pela experiência assim que a gente vê, né, de outros produtos educacionais, eu imagino que o teu produto vai ter que ser um produto pontual, não vai ser um produto a longo prazo, me parece. Por quê? Porque se você conseguir montar um produto mais pontual, o que significa que eu entendo por pontual? Seria, vamos dizer assim, que você tivesse uma flexibilidade para aplicar não só na tua turma, mas que pudesse aplicar na turma de um colega, tá certo? Então você pega e vai na aula da Carla e aplica teu produto, entende? Uma coisa assim, tá? O meu da rede pública vai ser na turma de um colega, não vai ser na minha, porque eu não tenho turma na rede pública, entendeu? Então a gente tem que, né? Exatamente. Então por isso que você precisa pensar bem, né? Nas tuas circunstâncias que você está vivenciando hoje, como é que você vai conseguir aplicar esse seu produto, tá? Então, por isso é que eu imagino que seja mais nessa linha. Mas como tem várias pessoas levantando a mão aí, por favor, tenha bondade, Andréa. Então, Mário, né, nós sabemos, eu também sou professora PSS, e você acredita que eu pensei nisso até na questão do dia da escolha, o ano que vem, que eu coloquei um 8º ano, né? E se de repente eu pego um 7º, o que sobra, né, para nós? A gente está da nossa realidade. Então, aí, como o professor Alcides tem falado, a gente vai conversar com o orientador e vamos ver aí a situação que a gente pode resolver diante dessa realidade nossa com o PSS. Aí você disse assim, que eu sempre pego na mesma escola, né? Graças a Deus. Mas, esse ano, por exemplo, eu peguei um colégio que eu nunca havia trabalhado, que é o militar, que eu falei para vocês já. E eu consegui desenvolver para o artigo para a disciplina do professor Armando da tarde, o meu artigo lá, o meu projeto, né? O meu mini projeto lá. Então, assim, a gente sabe que é só mesmo na hora, não tem como, porque é muito instável, né? A gente está na escola hoje, pode ser que amanhã eu não vou estar mais. Mas aí eu vou até agradecer, professor Alcides, porque aí qualquer coisa a gente pede para um colega, então, aplicar. Mas Stella, não, eu vou falar uma coisa para você, amiga. Não coloque, assim, não que a gente não tem que olhar isso por conta da nossa realidade de PSS, mas não coloque o seu olhar nessa dificuldade. Entendeu? Você vai conseguir ter aula e você vai conseguir aplicar. Caso não seja numa turma que você tinha no princípio, você vê um outro colega para ajudar, mas o seu olhar não tem que estar nessa dificuldade, porque se o professor PSS colocar o olhar nessa instabilidade que nós temos, nós não vamos desenvolver nada, porque a gente vai estar pensando assim, eu vou sair da escola hoje e amanhã, então a gente não vai construir nada. E nós também somos professores e somos, sim, capacitados para desenvolver trabalhos que possam contribuir com os nossos alunos e colegas. Então, não coloque seu olhar nisso. Maristela, geralmente, até nós que somos QPMs, nós temos que ter uma parceria com o colégio, com determinado colégio, e se você tiver esse acerto com a equipe pedagógica, a direção, vai te garantir a conclusão do seu mestrado em cima de determinada turma, e independente se você quer acompanhar, né, pelo que eu entendi, os anos. Então, você vai firmar esse compromisso no núcleo, é tudo documentado, certinho. Isso aconteceu aqui em Cornélio, com uma professora que era PSS, de um colégio que eu trabalhava, de ciências. Ela começou e depois, no outro ano, ela não conseguiu as aulas. Só que ela tinha essa parceria, então até a própria equipe disponibilizou para ela um horário, uma aula, que ela entrava, aplicava, a professora QPM lá junto, não interferia, era ela que fazia todo o trabalho e deu super certo, por ter essa conversa anterior, documentado certinho. Então, é possível sim, pode ficar tranquila. Ô, Mário, você tem lá sempre naquele mesmo colégio, né? Você pode fazer uma conversa com o diretor, com o próprio Fábio, entendeu? Caso você não consiga o ano que vem, lá, mas você já tem um tempo lá com a Santa Benjamin, porque, né, a gente está falando, a gente não vai fazer sozinho, como a Selma disse. A gente pode estar com a nossa coordenação, com a direção, porque é um trabalho conjunto.
Não é só professor e aluno, é toda a escola que vai estar envolvida. Então, excelente essa sugestão da Selma mesmo. Obrigada. Foi bom ter perguntado, porque eu não sabia dessa condição da gente. Inclusive, é bacana até a questão da Selma, né? Porque daí você aplicando, você se sente mais segura, até porque é difícil arrumar essas parcerias, porque é trabalho, né? E ninguém, hoje em dia, mal assume o seu próprio trabalho, e imagina poder você contar com outra pessoa. Feliz da Carla, que alguém se predispôs a fazer isso. Mas, parceria. Joyce, Parceria. Dura arrumar esses parceiros, viu? Mas valeu, obrigadão. Então, nós vamos dar continuidade, pode ser? Então, a próxima seria Eloana. Tudo bem? Eloana está na área aí? Estou sim. Ótimo. Vou apresentar aqui. Gente, então, fiz aqui a apresentação, né, do projeto, porém, esse não é mais o projeto que eu vou desenvolver, tá? Já foi alterado, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Então, esse foi o que eu apresentei, né, como pré-projeto. Então, assim, o objetivo é o ensino de inglês voltado às novas tecnologias, o inglês da sala de aula para o cotidiano. Então, a minha orientadora é a Alessandra Dutra. Problema de pesquisa. A gente testar a efetividade do uso de aplicativos de celular como ferramenta didática aplicada para o ensino de língua inglesa no ensino fundamental e médio em escolas da rede pública do estado do Paraná. Pergunta: o uso de ferramentas tecnológicas como aplicativos de celular são realmente eficazes no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira? Aqui eu estava conversando com o professor Armando antes da gente começar a aula, e eu, no decorrer do trabalho, conforme eu fui fazendo, eu percebi que as hipóteses, né, teriam que ser, ele me disse que teriam que ser respostas para o meu problema, né, para a minha pergunta. E aqui eu percebi que as hipóteses são outras perguntas, então que eu teria, além daquela principal, outros problemas para tentar resolver. Então, eu coloquei aqui, aqui ficou errado, os alunos veem o celular como ferramenta de estudo? Então, ou é só um mero objeto que eles usam para qualquer coisa, né? Atualmente, praticamente todo estudante possui um celular. Com as aulas remotas na pandemia, o uso da ferramenta se intensificou. Mas de que maneira eles utilizam essa ferramenta de modo a gerar conhecimento? E como interligar o conhecimento científico ao cotidiano do aluno? Então, esses são os problemas, né? Objetivo geral, então, é investigar a efetividade no uso dos aplicativos de celular como ferramenta didática no ensino de língua inglesa. E, como específico, eu coloquei que o objetivo é testar a junção de conteúdos da disciplina de língua inglesa ligado a elementos do cotidiano dos alunos, como é o caso do celular e dos aplicativos. A intenção é fazer com que o aluno perceba a proximidade da língua inglesa em seu cotidiano e passe a enxergar a aprendizagem da língua como algo natural em diversos ambientes, e não só dentro da sala de aula. Então, é fazer basicamente com que ele perceba que a língua, ela está, né, hoje em dia em todo canto, e que ele pode utilizar isso de várias formas diferentes. O produto em si. Então, como produto educacional, será desenvolvido um aplicativo que busque trabalhar com as 4 habilidades linguísticas do aluno. Então, escutar, falar, ler e escrever. O aplicativo contaria com textos para leitura e compreensão, atividade de listening, incentivo à produção escrita e abas para o envio de áudio para outros usuários. Então, a intenção do aplicativo é trabalhar mesmo de uma maneira bem completa a língua inglesa, porém, de uma forma atrativa, de uma forma que ele conseguisse ver o cotidiano dele ligado ao aplicativo. Então, não só uma mera ferramenta, mas que ele conseguisse fazer essa ligação de uso. E, como metodologia, então, a ferramenta seria aplicada para turmas, principalmente de ensino médio, tá? Mas fundamental também, em escolas da rede pública, e a pesquisa seria, no caso de campo, né, seria aplicada, e analítica, porque eu gostaria de analisar os dados.
Bom, é isso. Bem conciso. Então, Eluana, aproveita agora sem slide, sem nada, você explicar o que você combinou com a sua orientadora. Então, o que foi combinado foi, o dia que eu apresentei o meu projeto de pesquisa, eu comentei com ela que o meu amor, assim mesmo, está com as turmas de EJA. Então, o que eu gosto muito de trabalhar, que é um desafio muito grande, sempre, e que a gente não tem material específico para EJA, certo? A gente não vem nada, o governo não manda nada, não tem, a gente pesquisa livros e, enfim, é muito escasso, principalmente para a língua estrangeira. O que ficou combinado com ela seria que a gente deixaria esse projeto de lado e que a gente vai focar na produção de material didático para EJA, tá? Então, claro, que pode ser interligado com o uso de tecnologia, sim, mas o foco é esse, a criação mesmo de material didático geral para as turmas de EJA, porque é um campo, assim, muito amplo e é muito escasso de material. Então, claro, como eu estou no primeiro semestre e estou fazendo 4 disciplinas, a gente ainda não teve tempo de elaborar com mais calma. Isso vai ser feito agora, depois que a gente conseguir encerrar, né, as disciplinas, que eu vou sentar com ela mesmo para a gente começar efetivamente a trabalhar sobre isso. Mas a intenção é essa, tá? A produção de material didático. Muito bem, então a gente dá abertura aí para as pessoas comentarem, por favor. Excelente, viu, Eluana? Eu fui professora de EJA há muito tempo e realmente não tem material. A gente vive de xerox, né? Porque não tem livro. Ai, meu Deus do céu. Nossa. E eu percebi com o tempo, Carla, que eu passei grande parte da minha vida, desde quando eu comecei a dar aula, eu dou aula para EJA, isso já tem quase 10 anos, todo ano eu tenho turmas de EJA, e que, como a gente não tem material, o que a gente faz? A gente pega, né, os conteúdos que a gente tem que trabalhar, que são aqueles mais importantes, porque o tempo também é muito corrido, né? A gente não tem o mesmo tempo para trabalhar, então tem que ser compacto. E a gente produz, nós mesmos, professores, por conta própria, a gente faz um compilado assim, de material, de atividade, de tudo. Isso mesmo. Só que isso fica muito vago, né? Eu sempre tenho... É horrível. É horrível. Eu tenho a minha pastinha lá de EJA, de ensino fundamental e de ensino médio, que tem, assim, um monte de coisa, um monte de material, porque todo ano a gente tem que atualizar também, atividades novas e tudo mais. E a gente tem a dificuldade também na EJA de... eu estava aplicando, né, na matéria de TIC da Alessandra da Tarde, o aplicativo. Então, eu desenvolvi um aplicativo, como se fosse um esboço desse, para aplicar para a EJA, especificamente. Conteúdo simples, bonitinho lá de ensino fundamental, preparei de um jeito que eu fosse, né, que fosse chamar a atenção deles. Porém, é o que a gente estava conversando antes de começar a aula, agora com a pandemia, os alunos da EJA, eles se foram, assim, viraram fumaça. A maioria deles está fazendo atividade impressa, então ainda tem, alguns não têm celular, então ainda tem essa dificuldade muito grande, até por ter alunos bem mais velhos também. Então a gente tem alunos de 15, né, de 15 anos até 70. É que o que acontece? Quando nasceu a EJA, o projeto de EJA era para ser algo temporário. Por isso que não tem material. Só que o negócio ficou permanente. Sim, e ninguém olhou mais para a EJA, né? Nossa, acho muito pertinente o projeto para a EJA. Eu acho que vai abrir outras possibilidades para outros professores, né? Quem sabe colocarem projetos voltados para a EJA, porque realmente precisa, principalmente de material didático, né? Parabéns, Eluana. Obrigada. Parabéns, Eluana. O que me chamou a atenção no seu trabalho, além de ser com a EJA, é a questão do inglês, né, Eluana? Que maravilha, porque a gente percebe, eu já lecionei inglês faz muito tempo, e a gente vê, assim, muito olhar que os alunos têm para o inglês, né? Às vezes,
vou usar essa expressão, tá? Mas não há uma valorização por parte dos alunos, porque eles acham que não vão usar, né, a língua inglesa, que, imagina, nem o português, né, tem esse tipo de fala aí. E quando você se propõe a trabalhar da forma que você colocou, com o seu produto educacional, vai ficar muito mais atrativo e muito mais concreto ele trabalhar. Então, ele vai ver isso na prática, com o inglês. Então, eu penso que a visão dele também para a língua inglesa, até mais para eles, né, que de repente são pessoas mais maduras, que talvez nunca tiveram, né, e também tem esse olhar, às vezes, até negativo com a língua inglesa, e você propondo, serão duas situações. Valorizar a língua inglesa, mostrar a sua importância e também torná-lo, né, o aluno, ter acesso à tecnologia. São duas situações bem legais. Muito parabéns. Então, com as turmas de ensino fundamental, até ensino médio regular mesmo, eles gostam, é diferente, porque eles são empolgados, né? É algo novo e tudo mais. Dependendo de como você trabalhar, ele vai criar um amor por aquilo. Com certeza. Porém, os alunos de EJA, eles já veem o inglês como um monstro, assim, uma coisa, né? Ai, professora, eu não sei falar inglês. É a primeira coisa que eles falam. E eles não veem esse uso mesmo, né? Essa ligação entre o que a gente aprende em sala de aula e o que você usa na sua vida. E quando você começa a mostrar para eles que a coisa pode ser diferente, que o inglês não é só o verbo to be, que eles aprenderam lá, né, há muito tempo atrás, porque ainda tem isso, né? Ah, professora, você não vai ensinar o verbo to be para a gente de novo, não, né? Então, assim, a intenção é mostrar mesmo para o aluno que isso pode ser muito mais amplo, que ele pode utilizar mesmo na vida dele e que não é só o bendito do verbo to be, né? Que a gente vai passar a vida fazendo exercício de gramática e aprendendo sempre a mesma coisa. Inclusive, você vai estar ali dando essa sugestão para outros professores também. A intenção é essa, produzir material para que outros professores possam usar depois mais para frente. E até o olhar desse professor possa mudar também com relação à metodologia da língua inglesa em sala de aula com os alunos. Com certeza. Oi, Eloana, deixa eu só fazer uma observação bem rapidamente aqui. Você comentou que às vezes eles não relacionam, né, a necessidade de aprender inglês com a vida cotidiana, mas provavelmente eles também têm celular. E muitos termos é inglês, né? Então, assim, de uma certa forma é muito pertinente, porque mesmo que eles não tenham essa consciência dessa relação, da necessidade do inglês para a vida diária, mas de qualquer forma tem um celular ali na mão e muitos termos são em inglês. Então, eu achei muito bacana você levar isso para o EJA. Parabéns, viu? Obrigada. Zilmara está com a mãozinha levantada. Isso, bom dia, pessoal. Bom dia. Eloana, nós, como professoras de língua inglesa, passamos aí durante anos com muita dificuldade com material, né? Eu já tenho praticamente 25 anos, né, de professora de língua inglesa na rede pública, né, no estado, e eu me lembro muito bem que no início, quando eu comecei a lecionar a língua inglesa, a gente tinha uma dificuldade muito grande em relação ao próprio livro didático. Os alunos não tinham acesso a livro. Eu me lembro que as outras disciplinas tinham livro e a língua inglesa não tinha, principalmente escola de periferia. Então, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma briga assim muito grande, porque ficar passando, escrevendo tudo no quadro, só que na época era aqueles... a gente fazia à mão lá, até esqueci agora o nome do material que a gente fazia à mão, né? E rodava, ou escrevia tudo no quadro. Então, mimeógrafo. Isso, até esqueci, faz tanto tempo, professor. Tenho na minha coleção de antiguidades aqui um mimeógrafo também. Isso aí, restou os problemas no meu ombro, tanto no quadro quanto na mão. Tanto no quadro quanto na passar. Então, eu me lembro que na época eu fazia projetos assim na escola, junto com a direção, que ela era também de língua inglesa, para compra de livros. E eu arrecadava dinheiro de alunos para comprar livros, né? Livro didático para eles utilizarem em sala. E era outra visão, era outra coisa, né? A forma de trabalhar. E eu trabalhei o ano passado na EJA também. Eu acabei pegando algumas aulas na EJA e de inglês.
E, assim, eu vi que o Estado, ele postou, né? Ele postou materiais, era o mesmo que a gente trabalhava no ensino fundamental e no médio, que a gente acabava trabalhando ali com eles, né? Eu, assim, do projeto que você apresentou, ambos eu achei interessante, né? O primeiro que você tinha colocado também eu achei bastante interessante. Eu só não, assim, não entendi muito bem quando você explicou em relação ao material, ele vai ser produzido, no caso, seria para o ensino fundamental e o médio também, é isso? Na verdade, essa parte a gente ainda não definiu, porque produção de material é um negócio demorado, que requer muita pesquisa, né? Muita fundamentação, né, professor Armando? Com certeza. Produzir material para o fundamental e para o médio, eu não sei se daria tempo mesmo, mas pelo menos para o fundamental vai ser feito. Vamos ver se vai dar tempo de fazer para o médio também. Mas a intenção seria fazer para os dois. Seria interessante, né, ter para os dois. Igual você falou, hoje em dia a gente tem livro didático para todas as séries, né, de língua inglesa, porém, esses livros, apesar, né, de todas as metodologias que são discutidas e tudo mais, os livros ainda são muito engessados, ainda é uma coisa muito, sabe, quadradinha ali, às vezes totalmente fora da realidade do aluno, não é um negócio interessante, sabe, de utilizar para estudo. E o material da EJA, ele tem que ser feito de uma forma totalmente diferente, né? Uma realidade diferente, o jeito de trabalhar é diferente, é outro. Então, não dá para usar o mesmo livro que a gente utiliza lá com o regular. Então, a intenção é preparar um material bem... Seria, então, o Fundamental 1 e seria os dois fundamentais da EJA, né? O fundamental em geral, o material. O Fundamental 2 e o médio. Isso. Ah, tá. Uhum. Então, sim, mas realmente, o livro, como você disse, né? A gente utiliza ele no ensino regular, mas seria como uma forma, assim, até mesmo de apoio. Uhum. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente até acabou utilizando só o material que o Estado está postando, né? Sim. Mas está até tendo falta, né? Utilizar, manusear o próprio livro. Uhum. Os alunos terem esse manuseio. A gente acaba utilizando, sim, a gente, mesmo tendo material didático, a gente precisa sempre buscar, né, outras formas de produzir o nosso material, de introduzir, de colocar ali os conteúdos das nossas aulas. Isso, né, é essencial mesmo. Com certeza. Mas para a EJA realmente é muito interessante, porque não tem, né, um material próprio, eles não têm de língua inglesa, então ficar só fazendo pegando esses materiais, igual o próprio Estado fez, colocar o mesmo conteúdo que estava trabalhando ali no ensino regular, acaba sendo muitas vezes irregular, né, para o próprio aluno da EJA, porque não está suprindo ali a necessidade da modalidade da educação em si, né? Então, eles precisam mesmo de um material próprio. A minha contribuição para vocês é o seguinte, uma coisa que a pesquisa de vocês não vai poder perder de vista, é o objetivo geral. A Eloana traz um objetivo de investigar, importante, né? Mas a questão dos objetivos específicos, tá? Que são as ações que vocês vão desenvolver são verbos de ação, que vocês vão desenvolver para que esse objetivo geral seja atingido, tá? Então, geralmente, a gente tem que ver quais são os caminhos que eu vou ter que trilhar, quais os passos que eu vou ter que dar para realmente chegar nesse objetivo macro, tá? Então, às vezes, não adianta colocar muitos, não. Vamos dizer, que seja 5, 3, né? 3 é pouco, mas 5 objetivos aí que vai ajudar você a atingir o seu objetivo geral, tá bom? Seria essa. E lá vai para a taxonomia dos objetivos. Não esqueçam disso. Toda vez que tiver dificuldade, vai para lá. Lá ele tem, na verdade, 6 estilos, né? 6 tipos de objetivos que nós podemos atingir. Então... Legal, hein? Então, muito obrigado pelas contribuições. E, então, nós podemos fazer um intervalo, né? Daqui 10, no máximo 15 minutos, a gente retorna, tá bom? Ok? Ok. Até mais.
Na hora, já está na hora, pode começar. Uhum. Pode. Apareceu? Sim. 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 Então, bom dia, pessoal. Então, vou fazer a apresentação. O meu orientador é o professor Alcides, e o tema que eu vou tratar no meu trabalho, né, no meu produto educacional, é liderança e jovens em situação de vulnerabilidade. Então, o produto educacional que eu proponho se trata de um curso de liderança para jovens vulneráveis, com base no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Então, o que eu percebi, né? Então, junto com o professor Alcides, nós percebemos que a falta de capacitação em relação às habilidades interpessoais dos jovens vulneráveis, dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, para o ingresso no mundo do trabalho, né? Então, qual que seria o problema? Como o curso de liderança para jovens vulneráveis poderia desenvolver e capacitar esses jovens para o ingresso no mundo do trabalho? Então, a proposta é a elaboração deste curso, né, com base aí nos 7 hábitos, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a fim de desenvolver importantes competências de liderança que possam empoderar os adolescentes, formando-os para serem protagonistas de sua própria história. Como objetivo geral, nós vamos buscar analisar as contribuições do curso de liderança para jovens vulneráveis em relação às competências, atitudes e habilidades dos adolescentes participantes do CEPASE, referente aos processos seletivos para as vagas de posições de primeiro emprego. Então, só para explicar, o CEPASE é a entidade formadora na qual eu trabalho, né? E aqui nós trabalhamos com um programa, um dos programas, na verdade, que nós trabalhamos é o programa Jovem Aprendiz, que é destinado aos adolescentes a partir de 14 anos. E por isso que nós vamos trabalhar aí com os anos finais, né, do ensino fundamental, que geralmente eles estão no 8º e 9º ano em diante até a conclusão do ensino médio. Como hipótese, né, então, a primeira, que apenas o conhecimento adquirido no ensino regular, ele não é suficiente para preparar os jovens para o mundo do trabalho. Mesmo ali, até a Cláudia me mandou bastante material sobre o novo ensino médio, né, que trabalha com um projeto de vida, mas ele não tem o objetivo de fato preparar o jovem para este primeiro emprego. Então, a falta de experiência profissional também desenvolve uma crença limitante nos jovens. Então, esses adolescentes, eles chegam já, porque eu nunca trabalhei, então, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Então, é uma hipótese também. E os jovens desconhecem as suas próprias habilidades pessoais e como elas podem contribuir para o mundo do trabalho. Este trabalho vai ter como foco principal a liderança, e dentro da liderança, os subitens de motivação e comunicação. Então, como vai trabalhar com base nos 7 hábitos, esse curso ele vai ser elaborado com base nesses 7 hábitos. Então, vai trabalhar os princípios da visão pessoal, no hábito 1, né, seja proativo, os princípios da liderança pessoal, no hábito 2, que comece com o objetivo em mente, e os princípios do gerenciamento pessoal, no hábito 3, primeiro mais importante. E esse conjunto de hábitos, ele está dentro de um tema maior, que é vitória particular, ou vitória interna. Também vai trabalhar os princípios da liderança interpessoal do hábito 4, pense, ganha, ganha. Os princípios da comunicação empática no hábito 5, procure primeiro compreender e depois ser compreendido. E os princípios da cooperação criativa no hábito 6, crie sinergia. E este conjunto
de hábitos está na vitória pública ou vitória externa. E o hábito 7, ele trata dos princípios de autorrenovação equilibrada, né? E o hábito 7 trata do afine o instrumento. E ele está num conjunto de tema renovação. E aí, como que seria a metodologia de pesquisa? Então, inicialmente, convidar os adolescentes que já estão matriculados na entidade, no CEPASE, e que estão aí no aguardo para ingresso no programa Jovem Aprendiz, para participar deste curso, né, que vai fazer todo esse desenvolvimento pessoal aí, o curso de liderança. Então, só explicando também o contexto, hoje nós temos 200 jovens que estão inseridos no programa, trabalhando na empresa, né, e fazendo curso aqui com a gente, mas nós temos uma demanda reprimida de aproximadamente 3.500 jovens no município, aguardando aí conseguir uma vaga no programa. Então, assim, se a gente for fazer uma conta bem básica, né, quando o aluno entra, ele fica 2 anos aí no programa Jovem Aprendiz, eu teria uma demanda para 10, 12 anos, né? Então, esse jovem, esse adolescente que está aguardando, é até uma questão uma questão mesmo de filosofia mesmo. O que nós vamos fazer com esse jovem que está aguardando? Porque não é todos que vão conseguir. Aliás, é uma minoria que vai conseguir participar do programa. Então, também é uma questão aí bem social a gente entrar com um curso desse, oportunizando que esse jovem consiga entrar em outra vaga, né, por outro programa, de outra forma, tá? Depois, nós vamos formar a turma e documentar. Então, como se trata de adolescentes que têm, a partir dos seus 14 anos, nós vamos recolher a autorização dos pais e nós vamos iniciar com um projeto piloto de 10 adolescentes, tá? Para ver aí como que é o andamento do curso, o que nós vamos precisar aprimorar, o que tira, o que coloca, o que acrescenta e tudo mais. Nós vamos aplicar também um teste antes de iniciar essa formação dos adolescentes, a fim de colher informações, como estão as expectativas deles para o curso, como que está o estado motivacional deles para o curso, o que eles esperam, né? Então, nós vamos recolher essas informações antes. Inicialmente, nós pensamos num curso que tem aplicação de aproximadamente 10 encontros, 2 encontros semanais, de 1h30 até 2 horas, né? Por quê? Porque aí nós vamos replicando este curso, né? E aí a gente vai conseguindo chegar a maior número de pessoas. E aí, depois da aplicação dos 10 encontros, reaplicar o teste para entender como que está a expectativa e a motivação desse adolescente. Se ascendeu, se permaneceu o mesmo, se diminuiu, né? E os porquês. Além disso, a aplicação de uma entrevista semi-estruturada para que o adolescente possa falar sobre a sua experiência de ter participado desse curso. Então, nessa aplicação dessa entrevista que nós vamos entender ali, muitas vezes, a contextualização do aluno, né, quais são ali, o que ele precisa melhorar, o que ajudou, o que não ajudou, né, e, por fim, fazer análise e discussão dos dados. Obrigado, Júlio, pela apresentação. Então, agora estamos aí para ver possíveis comentários, né, que o pessoal possa fazer, acrescentar. Júlio, muito pertinente teu tema, tua proposta. Eu trabalho com essa idade, precisa, porque eu sinto que parece que eles estão num barco à deriva. Principalmente nessa questão do primeiro emprego, tá? Muito pertinente, parabéns. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou perguntar dúvidas, esclarecimentos? Uma coisa bem importante é que os jovens que nós atendemos aqui, eles vêm de todos os lugares da cidade. Nós atendemos o município de Cambé inteira, tá? Então, todo o município
ele vem fazer a matrícula aqui no CEPASE para o primeiro emprego. Então, assim, é muita gente, muita gente. E, como eu falei, os números, infelizmente, eles não são suficientes, né? Os números de vagas. E com a pandemia, houve uma diminuição de número de aluno muito grande. Então, além de tudo, esse curso, né, ele, além de preparar ele ali, para o aluno para ingresso na própria entidade, como jovem aprendiz, também preparação dele para a vida, né? Porque ele não é todos que vão conseguir, a grande minoria, na verdade. Lucenite, por favor. Então, eu já pensei, não sei se eu posso contribuir, teria como fazer um curso que os alunos pudessem assistir à distância? Porque aqui em Cornélio isso é muito pertinente, e eu tenho alunos até mais novos, que muitas vezes, pela necessidade, né, tem que trabalhar, e será que teria como fazer ele à distância, ou só no seu ambiente aí, Júlio? Eu acredito que após aí o curso estruturado, ele precisa ser divulgado, ele tem que chegar a mais pessoas, né? Então, eu acho que até o objetivo do programa, né, é a gente conseguir fazer com que o nosso produto educacional ele seja socializado com o maior número de pessoas possíveis. Então, talvez, né, futuramente, né, professor, a gente pode pensar aí também em colocar esse curso disponibilizado, né, numa plataforma, talvez num blog, talvez num ambiente ali que seja mais acessível. Mas sim, eu acredito que sim. Levar para as escolas também, Júlio, porque é muito pertinente. Exatamente. Tudo isso aí, se o Júlio tiver pique, né, após a defesa dele, eu acho que vai ter muitos frutos. Eu visualizo assim como uma aplicação muito ampla depois de você terminar o mestrado, sabe, Júlio? Uhum. É muito bom essa iniciativa do Jovem Aprendiz, né? Muitos jovens estão como arrimo de família, né? Porque contratar um jovem aprendiz é muito mais barato do que contratar um adulto, né? Mas ainda meu sonho dourado é que os nossos jovens possam estudar em tempo integral e possam estudar e que o trabalho seja uma escolha, né? Mas enfim, a gente vê a luta, a dificuldade que nossos jovens estão passando, principalmente nesse momento, mas instrumentalizá-los para que eles tenham o menor impacto possível, que eles consigam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que esse impacto seja o menor possível. Eu acho que o importante é que na escola, que quando eles começam a trabalhar... Avisar a Rosana. Rosana, eu acho que está com o microfone ligado aí, que está devendo interferência. Rosana, não está ouvindo? Então, tudo. Eu acho que o maior impacto que a gente tem hoje na escola é que eles entram no mundo do trabalho e eles largam a escola, porque para eles o trabalho é mais importante. Então, eu acho que contemplar dentro de todos esses hábitos, falar que nessa caminhada, não deixar de estudar, porque adolescente é imediatista e que isso faz parte, o trabalho faz parte da vida, assim como estudar, assim como lazer, assim como todas as outras partes, assim como o namorado, a namorada, e é mais uma parte da vida dele. Então, é muito importante também. E que é mais uma parte na vida. Então, mas é extremamente pertinente. Sim, um dos pré-requisitos para que o adolescente seja jovem aprendiz é estar devidamente matriculado na escola, né? Então, assim, eles não podem optar somente pelo trabalho. O programa de aprendizagem, ele vincula ensino regular, ensino profissionalizante e trabalho.
Então, Não, ele mas tem essa tríade, né? eles estão matriculados. Mas estar matriculado, para ele ser um desistente na escola, ele pode chegar lá e ter a matrícula, porque o jovem aprendiz, os contratos a gente assina a cada 3 meses a renovação de contrato. E para ele cair do sistema a cada 3 meses, ele não cai. Então, aqui a gente faz o acompanhamento pelo boletim escolar. Então, por trimestre, né? Agora, né? Trimestral. Então, para resultado, a gente ter o resultado é longo agora. Então, eu acho que é bem pertinente deixar muito destacar isso, porque eles não veem isso. Eles veem esse resultado imediato, do 600 e tal. Então, é bem pertinente isso. Rosana? Parabéns pela iniciativa. Rosana, está ouvindo? Ela está com problema na internet, ela avisou que às vezes está cortando. Pessoal, eu acho sim, um ponto importante. Desculpa, eu tive que atender o pessoal da dengue, tá? Tive que sair rapidinho, mas peguei a apresentação toda. Primeira parte que é importante, que o Júlio está apresentando e vários apresentaram. A gente tem que, muitas vezes, fazer toda uma pesquisa exploratória do que nós vamos desenvolver. Então, é necessário para a gente saber realmente aonde nós vamos pisar, as possibilidades e as limitações. Eu nunca esqueço dessas duas palavras. O que é possível fazer, que limitação que eu tenho para fazer, tá? Ter clareza. Segundo aspecto importante, lembrar que o produto de vocês pode ser uma oficina, pode ser um curso. Então, o produto que o Júlio oferece é um curso, né? Tá? Outra coisa importante, não estou falando da pesquisa do Júlio, mas relatando que a gente está fechando uma parte importante, que é o instrumento de coleta de dados, né? No caso, o Júlio fala que em um determinado momento ele vai fazer uma pesquisa no caso com entrevista, né, semi-estruturada. Tome cuidado com essa história do semi-estruturado, porque lembra que, como você vai depois ter que fazer muitas vezes um trabalho de conexão entre as informações que você colheu, não dá para ficar fazendo uma pergunta para uma pessoa que você não vai fazer para outra, tá? Semi-estruturada quer dizer, você tem um esqueleto e você vai seguir, vai ter um norte que vai orientar toda a sua entrevista. Então, isso é indispensável, tá? E que os fatos de semi-estruturada lhe possibilita, como pesquisador, durante o teu processo de entrevista, você conversar com o teu interlocutor para que ele possa lhe dar mais informações. Porque, às vezes, conforme você pode fazer uma pergunta, o cara fala sim, não. E não responde mais nada. E sim e não traz dados para a gente poder, a não ser que você tivesse uma pesquisa que para você quer quantificar quantos sim, quantos não foram dados. Tá? Mas, para a gente, não traz nada expressivo. Então, importante pensar. Quando for fazer essa entrevista semi-estruturada, ou seja, uma entrevista estruturada, seja um questionário, vocês têm 2 caminhos, né? Passar por um grupo de especialistas, então você tem pessoas especialistas da sua área, você passa para que eles possam ver se as perguntas estão dentro do contexto, são pertinentes, tá? Ou você faz um piloto, você aplicando para várias pessoas e vê se, depois de aplicar esse piloto, realmente o que você colheu está contribuindo com a sua pesquisa, tá bom? E, claro, depois vamos para a parte de análise e discussão. A análise você vai, na verdade, ter que definir qual é a estratégia de análise, né? Então, aí nós temos hoje, falamos de análise de conteúdo, análise textual discursiva, pode ser, no caso, várias situações de análise, não sendo qualitativa, né? Tá bom? Então, é mais... E dizer o seguinte, tá? Jovem em situação de vulnerabilidade, vou falar só para vocês bem rapidinho. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos, tá? E tenho registro em carteira desde os 13. Para eu trabalhar e estudar à noite, o juiz teve que autorizar, na minha época,
os meus pais e levar essa autorização na escola, tá? Hoje, na verdade, nós temos uma situação muito mais estruturada em termos das cidades. Então, quando o Júlio traz essa proposta, a gente tem esse trabalho. Só que depende muito de cada cidade, né? Então, de repente, lá onde que o Júlio está, eles têm toda uma preocupação do acompanhamento, do resultado que esses alunos estão dando, né? Então, quando a Priscila traz, né, existe um acompanhamento trimestral, eu considero pertinente isso. Inclusive que isso seja destacado no seu trabalho, tá, Júlio? Porque o volume de pessoas que você tem disponível é muito grande, mas com certeza você vai pegar um extrato menor, tá? Então, pensar nisso. E a gente, na verdade, hoje tem uma estrutura diferente. E até, eu diria assim, dá para contextualizar historicamente como que foi essa inserção do jovem no mercado de trabalho, tá? Porque para a gente trabalhar é necessidade, tá? E não me limitou o ter trabalhado, não, pessoal. Eu estudei, trabalhei, minha mãezinha que já foi, valorizou muito essa questão dos estudos. As pessoas mais humildes valorizam muito isso, tá? Mas existem momentos da vida que você tem que realmente trabalhar e firme. Eu tive um dado momento da minha vida com 12 anos de idade e eu tive que manter minha família com 12 anos de idade. Quantas crianças passam por isso? Quantas crianças que ficam sem pais, sem mães, que ficam com seus irmãos para criar? Então, pesquisa pertinente e tenho certeza que pode trazer grandes contribuições. Júlio. Maravilha. Olha, o comentário da Priscila, Júlio, é fundamental, porque você tem que, nesse curso, porque os 7 hábitos propicia isso aí, que a Priscila está falando, sabe? Depois que você aprofundar um pouquinho mais nos 7 hábitos, você vai entender isso aí, esse comentário da Priscila, né, como que é importante, tá bom? Posso fazer um comentário, professor, bem rapidinho? É que, na verdade, eu acho que o trabalho, assim, posso estar enganada, né, Júlio, mas ele vai preparar ali também para o trabalho, ele tem esse foco, mas ele vai fazer com que o adolescente se conheça e até perceba o que é que ele quer procurar numa universidade. Então, ele vai se conhecer também para ter condições de ir em busca, né, da tua carreira daí. Eu acho que não vai deixar ele além dos estudos, não. Ele vai também agregar informações para que ele consiga, porque eu também vejo o adolescente bem perdido em relação a que carreira ele quer seguir, né? Então, também não vai deixar ele alheio aos estudos, ele vai, né, pelo contrário, eu acho que ele vai dar clareza para ele buscar, né, que carreira ele quer seguir e daí, de fato, seguir com os seus estudos. Sim, Cláudia, só um pouquinho, já te dou a palavra, Priscila, porque o trabalho, ele influencia muito nisso. Ele descobre o que ele quer ou ele descobre o que ele também não quer, tá? Então, contribui sim. Andréia, primeiro. Ô, Júlio, parabéns, em primeiro lugar. Com relação ao boletim que você falou, tem um critério de nota para esse aluno continuar no seu projeto lá, aí ou não? Como que vocês avaliam ou vão avaliar? Tá. Então, Andréia, como funciona na prática, né? Pelo menos é o que a gente prima aqui na entidade. Existe um acompanhamento desse aluno, né? Que é feito, ele tem que trazer os boletins, né? Isso está no contrato, isso está na lei. Eles assinam até termo de compromisso, que eles se comprometem em trazer. Muito bem. Quando o aluno ele está indo, né, não está indo tão bem, é que assim, geralmente, quando o aluno não está bem na escola, ele também não está bem no curso, ele também não está bem no trabalho, é sempre um conjunto. Mas vamos lá. Se ele não está bem no colégio, nós temos orientadora psicopedagoga aqui, nós temos psicóloga, assistente social que intervém, né, nessa situação. E também vai na escola e procura saber o que está acontecendo e tudo mais. Mas ele não é desligado do programa por conta de nota. Ele só perde o contrato se ele reprova por falta, porque por falta configura-se evasão escolar. E aí, se o aluno tem evasão escolar,
a lei, ela determina que o contrato seja automaticamente desligado. Então, quando o aluno chega aqui reprovado por falta, tá? Então, só nesse caso, na reprovação por falta, por causa da evasão escolar, ele também perde o contrato de trabalho. É assim, meio punitivo, sabe? É meio punitivo. Mas como a gente faz esse acompanhamento, a gente fica o tempo inteiro. Olha, o que está acontecendo que você não está indo na escola? Ah, porque eu não estou conseguindo internet. Então vem aqui que nós vamos deixar você estudar aqui. Porque eu não estou conseguindo ir buscar o material. Então, assistente social também vai em cima. E aqui em Cambé tem uma particularidade, que todos os alunos que não buscam material, que não participam das aulas online, o conselho tutelar entra no meio. Então, entra até com uma como é que fala? Uma denúncia crime. Então, assim, alunos, em Cambé, os alunos, eles não ficam sem estudar, tá? Então, se o aluno não busca material, se o aluno não entra na aula, e já acabou todas as formas de busca ativa desse aluno, é feita a denúncia no conselho tutelar. E a gente também faz, tá? A gente também denuncia quando a gente pega situações aí mais graves, né? Um pouco mais além, né? São aí do porquê, quando a gente descobre o porquê que esse aluno está faltando na escola. Agora também tem uma lei, né, um crime, que é abandono de intelectual ou abandono de incapaz, né? Isso mesmo, é com fundamento nessa lei mesmo, professor. Priscila. Em relação... eu tenho algumas responsabilidades em ensino integrado, tá? E alguns cursos são... eu atendo uma população vulnerável. Alguns cursos são ofertados, não em escolas como a do Júlio, mas algumas ONGs fazem trabalho, ou o Senai, o Sesc e tal. E às vezes eles falam assim, ó, eu falo, principalmente nessa época da pandemia, por que você não voltou para a escola? Professor, eu estou fazendo curso. O curso de escritório, curso de não sei o que. Eu falei, mas no horário da aula? Professora, mas essa semana, não sei o que, não sei das quantas. Tá, beleza. O Jovem Aprendiz, ele é exclusivo do CIE, né? Existem outras modalidades de estágio que também é possível outras ligações. A rede de proteção é composta pela escola, pelo conselho tutelar e outras coisas. Quando a gente faz a busca ativa pela escola, a gente tem que ter várias burocracias para que chegue no SERP, que é um site interligado entre a escola, o conselho tutelar, o Ministério Público e outras instituições. Então, quando a escola esgota todos os meios de busca ativa, e a gente tem que documentar tudo, que a gente chega até a bater na porta do aluno, isso vai mais ou menos uns 6 meses, daí o conselho tutelar vai atrás e daí entra o Ministério Público, mas isso o aluno já está beirando o desespero, a gente já está beirando o desespero para ir atrás do aluno. A sua escola está de parabéns por ter psicopedagogo e tal, e eu espero que todas as escolas que atendam alunos estagiários sejam dessa forma, tá bom? E eu fiz essa colocação, não é nenhuma crítica, é porque é uma realidade que eu vivo, pode ser uma realidade pontual, porque na minha realidade, muitos alunos prezam mais o trabalho do que a escola, porque é uma necessidade real deles, na minha realidade, tá? Então, não é em hipótese alguma eu quis depreciar de forma alguma, mas eu acho importante pontuar que dentro dessa realidade que eu estou vivendo há mais de 10 anos, todas as vezes que eu me deparei com alunos que começaram a trabalhar, eles sempre, eu comecei a trabalhar, eu preciso mudar de turno, porque
infelizmente, professor Armando, os alunos que precisaram estudar à noite ou ser arrimo de família, menos de 10% conseguiram uma carreira como a do senhor. Dos que eu presenciei, certo? Então, dentro da minha realidade, eu acho importante que seja pontuado a esses alunos que o trabalho é muito importante, mas se conhecer dentro desse trabalho, mesmo que seja, não que a faculdade vai mudar o mundo deles, mas que seja direcionado a terminar pelo menos a etapa da educação básica, para ir para um curso técnico, ou se instrumentalizar para uma carreira acadêmica ou para uma carreira de curso superior, eu acho isso muito importante. É isso que eu queria contribuir. Maravilha, Priscila, maravilha, mas, olha, tempo esgotado já deu, passou um pouquinho, né? E nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Valeu, muito obrigado a todos. Então, vamos lá para a última apresentação de hoje, que é a Lucenide, né? Tudo bem? Tá sem microfone, Lu? Tá sem microfone, Luciane. Consegui, gente. Bom dia. Estava clicando e não conseguia conectar. Vou compartilhar a tela um momento, por favor. Estou compartilhando. Ainda não, Lu. Agora sim. Agora sim. Bom, então o meu orientador é o Dr. Givan, e o meu tema é leitura de textos multissemióticos na alfabetização, mas ainda não foi assim firmado com o professor Givan. Mas esse tema que eu estou trabalhando, assim, eu já fiz ele, tipo, numa micro, que foi lá na minha escola, porque eu tive que, tipo assim, atualizar meus professores para que a gente conseguisse trabalhar minimamente dentro da BNCC e dessa nova proposta, né, de textos multissemióticos, textos digitais. Aí tem vários nomes, eu usei SEMUS, baseado na BNCC. E o meu produto educacional, né, seria uma formação docente. Então, qual é o meu problema de pesquisa, né? É a carência na capacitação e atualização dos professores sobre a leitura de textos multissemióticos na alfabetização, resultando na defasagem da formação de alunos leitores de textos digitais. O que eu percebi? Os professores estão muito focados ainda em textos somente escritos, não exploram muitas outras faces, né, do texto. O processo educativo sempre priorizou e valorizou a leitura de textos escritos, em livros, jornais e revistas para aquisição do conhecimento. Essa leitura continua sendo importantíssima, mas o conceito de leitura e de texto ampliou-se e a BNCC nos informa que, além do texto escrito, podemos ler imagens estáticas, em movimento, som, que acompanham muitos gêneros digitais, cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, né? Então, eu quero trabalhar com os professores, né, o que são esses textos semióticos e como trabalhar, né, como capacitar esses professores para que eles trabalhem isso na alfabetização. Eu pretendo trabalhar somente leitura, e não seria de todos os gêneros textuais. Tirar, assim, sei lá, uns 10 tipos, 10 gêneros, para servir de exemplo para esses professores. Né? Então, qual que é o objetivo? Ampliar o conhecimento dos docentes sobre a leitura de textos multissemióticos na alfabetização,
para que atuem de forma eficiente, tornando a aprendizagem mais dinâmica, lúdica e significativa, formando estudantes com senso crítico, conectando os conhecimentos escolares com a realidade atual. Porque nós, né, professores, não somos nativos digitais, mas os alunos são, e eles têm que ter serem ensinados dentro desta realidade. Justificativa, né? A leitura na alfabetização sempre foi uma tarefa desafiadora para o professor, principalmente para levar seus alunos a práticas significativas, desenvolvendo o interesse por esse universo e levando-os a valorizá-lo como princípio para um futuro promissor e de plena cidadania. Eu vejo por mim, vocês estavam falando a respeito de trabalhar, eu não tive a oportunidade de fazer nem pré, nem primeiro, nem segundo ano. Eu consegui entrar na escola regular mesmo na 3ª série. E o que me salvou na escola foi a leitura, foi ter me apaixonado pela leitura. E também tenho carteira assinada desde os 14. Então, a gente se reinventa e eu acho que juntando professores e família, a gente dá conta de suprir muita necessidade de aluno aí. Né? Outra justificativa. A função social da escola é de transmitir o conhecimento produzido pela humanidade às novas gerações. Portanto, torna-se essencial para que ela cumpra seu papel, ensinar a leitura de textos multissemióticos na alfabetização, usando e ensinando a usar as tecnologias digitais. Né? Como eu vou trabalhar com textos digitais, eu também vou ter que ter conhecimento de alguns, né, recursos tecnológicos para trabalhar com esses professores esses textos. Meu produto educacional, uma capacitação por meio da plataforma Google Classroom. Então, eu pretendo dar 10 aulas síncronas e assíncronas para os docentes que atuam das escolas municipais de Cornélio Procópio, oportunizando aos participantes atuarem numa perspectiva de multiletramentos, construindo e aplicando práticas inovadoras com o uso das novas tecnologias digitais, promovendo o aprimoramento moral. Profissional. Pretendo fazer uma pesquisa qualitativa aqui, entrevista, né, para me levantar o conhecimento desses professores, né, para mim fazer, porque eu tinha o contexto escolar, agora eu quero o contexto do município, né, do conhecimento desses professores a respeito, né, de textos multissemióticos e essas tecnologias de comunicação. Os dados obtidos serão apreciados pela metodologia da análise textual discursiva, que é definida por Moraes e Galeazzi como uma metodologia de análise de dados de natureza qualitativa, que possibilita realizar uma análise rigorosa e criteriosa para produzir novas compreensões sobre os fenômenos que pretende investigar. Também vou fazer uma pesquisa bibliográfica que compreende o acesso à literatura produzida sobre o assunto, servindo de apoio para o desenvolvimento do trabalho. Né, como já foi falado, até nós assistimos aqui mesmo na UEMP, né, todos, como vai ser público, né, pessoas, eles têm que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, tá? E os participantes deverão assinar um termo, né, esse documento, no qual é explicitado de forma escrita, em linguagem clara e objetiva, todas as informações necessárias sobre a pesquisa. O pesquisado poderá participar ou não e serão esclarecidos os possíveis benefícios, riscos, procedimentos e fornecidas todas as informações pertinentes à pesquisa. O impacto, né, eu pretendo com esse produto, promover a conscientização dos professores sobre essa nova realidade de leitores digitais, ampliando seu conhecimento e sua competência. Inovação. Qualquer curso de capacitação que estimule e valorize a leitura é inovador, por seu poder transformador de alargar os horizontes e promover o desenvolvimento individual e coletivo. Complexidade, né? Quais são os problemas que eu prevejo nessa minha empreitada? Equipamento, né? Que todos os professores terão que ter equipamentos tecnológicos e acesso à internet de qualidade.
Professores abertos às mudanças impostas por esta nova realidade, porque a gente vê muitos professores resistentes ainda ao uso dessa mudança, né, com esse uso das tecnologias em sala de aula, né. Temos o problema que os nossos professores estamos sempre sobrecarregados de trabalho, assim, trabalhar à distância faz falta, né, o contato físico, e a gente tem o problema da conexão com a internet. Então, esse é o meu projeto, pessoal. Muito obrigada, eu estou aberta às contribuições. Muito obrigado, Lucenire. Ótimo. Então, vamos ajudá-la, por favor. Lucenire, eu tenho pergunta. Você vai ensinar o professor a trabalhar com gênero digital na alfabetização? Isso. É isso, né? É isso. Aí, o professor, você pretende ensinar o professor a trabalhar com o gênero digital no computador com o aluno ou impresso no papel? Porque hoje o que acontece é que alguns materiais, por exemplo, vem lá, a gente não ensina mais só a carta, a gente ensina um e-mail, por exemplo, né? Aí vem lá a foto da tela no livro. Como que você pretende colocar isso para o seu professor? Então, a minha intenção é que as escolas tivessem tecnologia para que seja, mas o professor vai ter que adaptar muitas coisas. Eu pretendo fazer tudo na tecnologia, tanto é que o curso é à distância, eu vou mostrar, mas não, aí... Para o professor tudo bem, mas e o aluno? Então, na realidade, aí cada professor vai ter que ver a melhor forma de adaptar isso à sua realidade, porque não tem como, ainda vai ter que, muito professor vai ter que trabalhar com o papel, infelizmente. Lucenire, eu adoro o seu tema, eu amo trabalhar com gêneros digitais, tá? Eu já trabalhei com algumas propostas na formação de professores na escola que eu trabalho sobre o uso de gêneros digitais, e é muito importante, e você vai ver como que vai ter bons resultados com os alunos, porque eles amam. Os menores, então... Eu tenho, assim, lá na escola, tem professores que estão começando agora. É uma pena que eles são pequenos, eles não têm celular, mas, assim, eu acho que se o professor ampliar a visão da importância da leitura desses novos gêneros, né? Se ele for para a escola com essa outra mentalidade, eu acho que eu já cumpri o meu papel. Com certeza. Aí ele vai ter que correr atrás de material, né? É como eu estou trabalhando lá, né? Voltei para a sala de aula, é meu notebook andando de sala em sala, porque onde eu estou, não estou conseguindo mais ficar só no quadro. Achei muito legal, muito pertinente, tá? Porque é uma geração que está crescendo com esses novos gêneros, os gêneros digitais, e a cada dia eles se multiplicam e a gente não está dando conta de acompanhar toda essa evolução do textual, tá? Parabéns. Obrigada. Como eu falei anteriormente, eu novamente levo você, Lu, a refletir a respeito do que você vai fazer de forma ampla, tá? Porque como você usou a palavra ampliar o conhecimento, tá? Isso é específico também. Pode ser específico da sua pesquisa. Então, de repente, esse trabalho que você pretende fazer. Primeiro, você vai trabalhar Peirce, Duval, o que você vai trabalhar em semiótica? Tem uma briga aí em semiótica aí entre esses caras aí que é, como diz, até mesmo os estudiosos de semiótica no Brasil. Então, eu pretendo começar mesmo porque assim, é trabalhar a questão da alfabetização. Então, assim, por enquanto, o que eu tenho em mente, eu vou trabalhar tipo a Magda, a Rojo, o Bakhtin, tem alguns teóricos na questão do ensino, que é o Zabala. Meu Deus, agora eu não vou lembrar, professor. Então, tem uns teóricos, mas assim, eu estou iniciando, como meu orientador, ainda a gente não sentou para conversar mesmo, né? Então, assim, eu ainda estou meio nas nuvens, não entendo muito de multissemiótica, não. Até eu comecei a me interessar por causa da BNCC, que foi uma coisa que me obrigou a estudar ela mesmo mais afinco, até para ajudar os meus professores. E que foi o que me deu base para fazer o projeto. Mas para realmente, para o mestrado, eu tenho muita coisa que me aprofundar ainda.
Não, porque essa questão, você vai trabalhar o significado, significante, tem um monte de coisa aí. Isso, tem. A coisa não é tão simples assim, não. E para o ensino fundamental, a coisa é uma pancada ainda. Tá? E eu ainda não domino, viu, professor? Mas como dá para ser feito, é importante. Tá? Lucerini, cuidado com o Bakhtin, porque o Bakhtin, ele é análise do discurso. Você vai trabalhar gênero. Cuidado. Então, são coisas que eu tenho que pôr na balança, porque são coisas que, no mesmo momento, são conhecimentos distintos que se cruzam, eu vou ter que trabalhar ainda. O orientador tem conhecimento suficiente para te ajudar, fica tranquilo. Com certeza. O homem sabe muito, Fica tranquilo que Givan dá conta de te orientar, dizer assim os nortes, né? Eu nem sei se ele vai mudar o meu projeto, viu? Esse foi o projeto que eu apresentei, até agora eu não sentei com ele, né? Porque muita gente já falou, Alô, melhor você focar em um gênero. Aí vai depender dele. Eu ainda vou terminar essas 4 disciplinas, né? Que foi o nosso combinado, aí depois a gente vai sentar para conversar realmente e resolver essas questões. Quando você fala de termos, antes da Andréia falar rapidinho, só tomar cuidado, porque a gente tem usado muitos termos na pesquisa científica e que, às vezes, a gente considera como sólidos, tá? Mas se você fala, por exemplo, o termo nativo digital, até que ponto que a nossa realidade na escola, os nossos alunos realmente são nativos digitais? Os seus pequeninhos, tá? Porque, vamos dizer o seguinte, lá no Ângelo, né? Se você for pegar a realidade realmente da criançada, pode ser que os pais deles até tenham celulares, né? Mas até às vezes são celulares de doce. Eu falo que não é aqueles que você tem oportunidade de ter aplicativos, essas coisas. Então, o ser nativo digital realmente é igual, vamos dizer, o nativo, quando nós falamos em termos de língua, né? A pessoa nasceu e viveu volteado, vivenciando isso. E nossas crianças não estão nessa realidade. Professor, depende do ambiente. Não, mas para os pequeninhos, eu acho que não. Eu conheço. Professor, eu tenho uma de 4 anos aqui que faz uma leitura de ícone que o senhor não tem noção. Sabe onde está o YouTube, manda figurinha para a avó, é terrível. A realidade, viu? A realidade é diferente. A minha netinha mexe desde os 3, mas a realidade é diferente. Tá? Então, depende do ambiente de pesquisa. Eu peguei um 9º ano que eu fui... a primeira vez que ela foi acessar o e-mail @escola, a plataforma do Google Sala de Aula, foi lá comigo. Ela perguntou para mim como que coloca esse arroba no meu e-mail. Ela não sabia colocar arroba. É que essa geração, eles se interessam só por TikTok, YouTube, colocar, né? Aí fala para mandar um e-mail, fala onde está uma arroba, o que é uma arroba? No sentido de que a gente, por isso que eu falo, que a gente está, esse trabalho da pesquisa exploratória é importante. A Lu, mais do que nunca, ela conhece a realidade dela, lá das crianças, tá? E uma das coisas que a gente tem falado até em termos de discussão, às vezes nós temos que criar meios, né? Então, por exemplo, quando eu até conversei lá em TIC, lá que nós estamos, e de repente a gente começar a fazer uma campanha de resgatar tablets antigos para a gente tentar melhorar esses tablets e levar para a escola e ter o material na escola. Porque, Carla, da mesma forma que a gente tem um monte de crianças, né? Como eu fui, vamos dizer, numa situação lá de concurso de poesia, como diz, surpreendido por uma criança que tinha super rebuscado, e eu imaginava que jamais uma criança teria escrito um texto daquele, e só foi possível não eliminar o texto porque a professora estava lá, falou assim, não, é minha aluna e ela escreve, né? Da mesma forma que você fala assim, essa minha aluna mexe, né? Mas nós temos que realmente ver como que é a realidade da nossa escola, onde vai fazer a pesquisa. Porque senão, às vezes você vai buscar alguma coisa que você não vai encontrar, tá? E aí tua pesquisa morre. Tá? Então, a gente ter bastante o pé no chão em termos disso. Tá? Com certeza. A Lu vai do ambiente, professor. Né? Então, é nesse sentido. Tá? Não é que pode... Para quem leu o primeiro livro na 8ª série, que sou eu, que hoje tenho uma biblioteca, já doei livros de monte, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Lá na universidade tem 100 livros de literatura meu, tudo carimbado com Armando Paulo da Silva, que eu doei, porque eu não gosto de ver meus livros presos aqui, eu quero que eles sejam libertos para ser utilizados, né? Então, povo,
A realidade a gente tem que conhecer, cada um sabe. Se a Lu for, a Priscila, a Andréia, cada um que vai lá na sua escola sabe a realidade, tá? Mas não é limite para a gente fazer, é só a gente saber aonde nós vamos pisar, tá? Andréia, eu cortei a Andréia, desculpa. Não, é só uma sugestão. Da Lucilene falando, com relação ao Bakhtin, eu também sugiro uma sugestão, tá, Lucilene? O Antônio, o Marcucci, Luiz Antônio, Marcucci, até que eu fui pegar aqui no trabalho da uma faculdade que eu fiz, tem agora com gêneros, né? Mais tecnológico, ó. Gêneros textuais de emergência no contexto da tecnologia digital. Não, eu esqueci de citar, ele está sim no meu cronograma de leitura. O Givan, com certeza, ele vai estar. Não, com certeza, É que é difícil lembrar de memória de todos eles, né? É que eu acho que a linguagem dele, com referência na cara, citou o Bakhtin, né? Não. O Marcucci e o Bakhtin, a linguagem do Marcucci fica mais pedagógica. Bem mais acessível. É que o Bakhtin, ele é mais antigo, ele trabalha análise do discurso, então é uma linha diferente do Marcucci, né? Sim. Diferente. Então, professor, quanto à questão do nativo, eu coloquei o termo que é uma questão que eles já nasceram com a existência dessa tecnologia em volta. Eles podem não ter acesso, mas quando eu usei, eu pensei nessa questão de já nascer nessa era tecnológica, viu? Foi só isso. Então, eles nasceram na área tecnológica, não quer dizer que são nativos. Foi uma questão de terminologia que eu errei lá. Vou consertar. Selma. Não, só para incentivar a Lucenire, que o nosso município precisa mesmo desse olhar aí, como eu já tinha falado para as meninas da importância da leitura, fico feliz que o seu projeto está propondo para o nosso ciclo de alfabetização já esse despertar para a leitura. E gruda aí nas meninas, nas colegas aí. Com certeza. Gruda nelas que você vai se dar bem. Eu não sou da área de português, eu sou pedagoga, eu estou me aventurando em português, primeiro por gostar muito, e até alguém falou de fazer uma segunda licenciatura em letras, eu sou uma forte candidata, porque já gosto, mas não tive condição de fazer. Pretendo, viu, meninas? E vou precisar da ajuda de vocês aí. Precisando, você só chamar no WhatsApp, você sabe disso. Eu chamo. Obrigada, meninas. Obrigada. Maravilha, hein? Puxa vida, que bom. Então, ninguém tem mais um comentário a fazer? A gente encerra a aula de hoje e, então, na próxima quinta-feira, em princípio, será a nossa última reunião, tá bom? Então, nós temos 3 trabalhos para serem apresentados na próxima quinta-feira. Beleza? Estão aí presentes, né? E Alcide, só para a gente poder finalizar a questão das avaliações, então, na quinta-feira a gente vai liberar o link para vocês fecharem essa última etapa da avaliação, e eu peço a contribuição de todos para que façam na quinta-feira mesmo, para que a gente possa, o quanto antes, aí eu e o Alcides temos as 2 avaliações nossas, mais avaliação de frequência de vocês, e vocês tão logo terão acesso ao resultado final, que é numérico, então, vamos dizer, pode retratar ou não o quanto que a gente conseguiu contribuir com vocês nessa disciplina, mas com certeza foi feito com muito carinho e a gente tentou contribuir o máximo que a gente pôde, tá bom? E a confraternização de encerramento quinta que vem vai ser onde, professor? Churrasco online. Cada uma prepara seu pratinho, em casa, pega o seu refri, cada um come, certo? Tá bom? O problema de não ser híbrido, não tem como confraternizar. Ai, que triste. O Thiago quer vinho já. Pode tomar vinho. Quinta-feira, Thiago. Se quiser tomar cervejinha, pode, mas cada um vai tomar o seu no seu cantinho. Que triste. Bicho, eu trabalho até às 11 ainda. Vai alegre para a escola, né? Nós já tivemos realidade de professores alcoólatras, né? Então vai alegre para a escola, dá um tiro diferente para a meninada. Professor, ou é álcool ou é Rivotril, fazer o quê? Poxa vida. Tá bom, mas não estou incentivando ninguém a bebida, não. Mais o vinho alegra o coração. Verdade.
Valeu, então. Muito obrigado a todos. E vamos. Tchau, tchau. Até quinta, Tchau, tchau. pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.